Quantos aqui estão felizes? Aleluia! Ih, tá fraco. Quantos aqui estão felizes? Para mim é um motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, com essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. E também de estar junto com os meus irmãos, com meus amigos, com os meus pastores. Para mim é um motivo de muita alegria. E também estou muito alegre porque meu amigo Blake veio hoje nos prestigiar aqui. Quem não sabe, o Blake é meu amigo e também é meu chefe. Seja bem-vindo, Blake. Welcome, bro. Então, é isso. Eu gostaria que meus amados irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Quem encontrou, diga amém, bem alto. Amém. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Hoje, há dias, há tempos, o Senhor vem falando comigo acerca do reino de Deus, né? Vem falando comigo, ministrando no meu coração. E sempre quando alguém vinha aqui trazer uma palavra, o Senhor soprava algo no meu coração, sempre confirmando com a palavra que Deus tinha me entregado, que Deus tinha me dado para trazer, na próxima oportunidade que eu tivesse de trazer a palavra dele. E aí eu fui vendo, a palavra do Senhor foi confirmando, foi se concretizando. Amém? E hoje, se eu fosse dar um tema para minha mensagem, seria a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender o que é cultura. Né? Cultura é um conceito amplo que se refere ao conjunto de valores, crenças, práticas, costumes, conhecimentos e expressões artísticas compartilhados por um grupo ou sociedade. Ela engloba aspectos como linguagem, religião, arte, moral, leis, hábitos e modos de vida que são transmitidos de geração em geração. A cultura molda a identidade de um povo, influencia comportamento e interações sociais e é um elemento fundamental na forma como as pessoas entendem e experimentam o mundo ao seu redor. Além disso, a cultura pode variar amplamente entre diferentes sociedades e regiões, refletindo a diversidade humana. Quanto a isso, eu creio que a maioria de nós já sabemos, né? Se você for visitar qualquer país, se você for visitar qualquer cidade, você vai sofrer o impacto da cultura daquele ambiente, da cultura geográfica que ali está estabelecida. Se você for no Brasil, por exemplo, se você está no Maranhão, a cultura é uma. Você vai para São Paulo, a cultura é outra. No Rio de Janeiro, a cultura é outra. E assim vai. Você vem aqui para a Austrália, uma outra cultura, uma outra língua, um outro modo de viver. Mas só que hoje o Senhor ministrou no meu coração para trazer clareza sobre a cultura do reino de Deus. Que afinal todos nós iremos estar lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, em Mateus 3, né? Vou ler com vocês dois versículos. Mateus 3, versículo 2 diz o seguinte: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O dono dessa fala era João Batista. Né? João Batista, ele pregava essa mensagem. Ele batizava pessoas e falava essa mensagem, sempre trazendo ao povo um objetivo de refletir sobre o arrependimento. Porque afinal, ele estava pregando sobre um reino que estava próximo. Ele estava falando sobre um reino que estava próximo, que em breve iria alcançar todos, que em breve iria estar disponível para todos. E aí ele
pregava e sempre anunciava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aliás, pois está próximo o reino dos céus. No capítulo seguinte, Mateus 4, versículo 2, Mateus 4, versículo 17, vai dizer o seguinte: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa versão aqui é a King James, que é a versão um pouquinho mais do original, né? A primeira é a NVI, essa outra é a King James. Fiz questão de colocar porque são palavras mais próximas do original. Então João Batista falava: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E Jesus chega com uma outra mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ali gerava uma incógnita na cabeça daquele povo. Como assim? É chegado. E quando olhamos para a vida de Jesus, desde o seu nascimento até o momento em que ele ressuscita, nós começamos a entender que o reino de Deus, ele não é um reino que a gente está acostumado a ver, de luxúrias, o reino onde uma pessoa manda e desmanda, um reino onde pessoas buscam por cargo, pessoas buscam por serem notadas. A primeira coisa que quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai ver aonde ele nasceu. Já começa a confusão na mente daquele povo a partir dali. Jesus, ele nasce num curral, gente. Num aprisco. Ali junto com alguns animais. E é o rei. Aqui nós estamos aguardando voltar. E aí, Jesus cresce. Ele nasce de uma mulher improvável. Maria era virgem e dá à luz a um menino, que era Jesus. Então daí a gente já começa a imaginar como é mais ou menos o reino de Deus. Que não é nada daquilo que talvez a gente pense, ou aquele povo pensava naquela época. E aí vocês veem Jesus entrando na cidade, não numa carruagem, cheio de guarda, cheio de guarda-costa. Você vê Jesus entrando na cidade em cima de um jumentinho. E é o rei a qual nós estamos esperando. Então Jesus, ele começa a mostrar que a cultura do reino, ela está ligada mais à humildade que nós devemos carregar no nosso coração. E a humildade que eu falo não é a síndrome do cachorro do mendigo que está na rua, não. Aquele que eu sou o pequenininho, não. A humildade de espírito. Porque Jesus, em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, ali no monte da bem-aventurança, como é que fala? Não sei mais nem falar. Bem-aventurança. Jesus vai falar, o reino dos céus são dos humildes. E é interessante que quando Lucas ele vai falar para Teófilo, ele fala assim: eu vou te falar daquilo que Jesus ensinava e daquilo que Jesus vivia. Então, quando Jesus ele vem falar acerca do reino de Deus, quando ele vem mostrar para o povo como é que era a cultura do reino de Deus, ele simplesmente não abria a boca. Ele também vivia aquilo que ele estava proclamando. Ele também vivia aquilo que ele estava falando. E hoje, nessa noite, o Espírito Santo nos convida para que nós possamos viver aquilo que nós estamos proclamando. Que nós possamos viver aquilo que Jesus tem falado no teu coração. Para que nós possamos viver aquilo que Jesus tem falado ao coração da igreja. A Abba Church. Eu falo especificamente nós aqui que estamos reunidos. Porque quantos de nós aqui já recebemos uma palavra da parte do reino de Deus, diretamente do nosso rei, e deixamos engavetada, e deixamos guardada? Quantos de nós? E hoje o Senhor, ele quer te trazer à memória aquilo que um dia ele te entregou, aquilo que um dia ele liberou sobre a sua vida. E quer que você agarre essa palavra e que você viva essa palavra com força. Porque, afinal de contas, nós somos arautos do reino. Assim como João Batista era um arauto do reino, nós também somos.
Porque a igreja do Senhor é uma igreja apostólica, aquela que abre caminho, é aquela que leva a mensagem à frente. E todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo individualmente para você viver e ser refletido no coletivo, que é no meio do povo da sua igreja. Se essa palavra, quando eu estava escrevendo essa palavra, os meus olhos derramavam lágrimas, porque essa palavra que eu estou liberando, ela primeiro foi direcionada a mim. Irmãos, esse ano de 2025, especificamente os 3 meses para cá, eu tenho vivido tanta coisa, mas eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que Ele me guarda, que Ele nos guarda. E o porquê de eu ter vivido tudo isso, de eu ter vivido isso, é porque talvez eu tenha esquecido daquilo que o Senhor tinha liberado sobre a minha vida. Daquilo que o Senhor tinha guardado para nós. Daquilo que o Senhor tinha reservado para a minha vida. Eu vou contar um breve testemunho rapidinho. Segura aí, Reginaldo, na tradução. Porque está fora do esboço. Para quem não sabe, a minha vinda com a minha família para a Austrália, ela não foi assim, eu sentei, eu planejei. Não, foi algo muito de repente. Eu vim conhecer a Austrália estando na Austrália. Né? Eu não pesquisei, não sabia como é que era a cidade. Não sabia, foi muito rápido. Porque um dia eu recebi uma palavra, eu estava num congresso, no ano de 2019, eu estava no congresso com minha família, e lá, no meio daquela multidão de pessoas, mais ou menos umas 2.000 pessoas, no final do congresso, o pastor, ele aponta o dedo para mim, e para minha esposa, e chama a gente ali na frente. E depois, se você quiser mais detalhes, eu posso te contar, aqui eu vou contar um pouquinho, resumindo. Então, se você quiser assistir, tem um testemunho no YouTube, no canal da Fernanda. E o pastor nos chama ali. E é engraçado que essas coisas, Deus ele faz essas coisas sempre quando você está no meio de uma crise. E nessa época eu estava numa crise financeira e numa crise no meu casamento. Nós estávamos ali naquele congresso só pela misericórdia de Deus. E se você está aqui nessa noite só pela misericórdia de Deus, saiba que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra e para você ser transformado. E aí nós estávamos ali e o pastor nos chama. E ali ele recebe uma revelação do céu. E aí ali ele libera uma palavra para a gente. E ele começa dizendo, não se preocupe com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. E ali eu estava, acho que com o Léo no colo, a Fernanda com a Laura. E eu olhei, eu só chorava. E aí ele dizia assim pra gente, uma das coisas que ficou guardada na minha mente. Ele falou assim, eu vejo vocês, um casal, que irão pisar as nações. E ali eu agarrei aquela palavra, mas ao mesmo tempo pensando, talvez eu vá no Paraguai, aqui pertinho, na Bolívia. E aí o Senhor liberou aquelas palavras e no final ainda me deu oferta. E como prova disso, eu ainda quero ofertar na vida de vocês. E, gente, o valor que ele ofertou na minha vida foi o mesmo valor que eu tinha passado mais ou menos 2 meses juntando dinheiro de mensalidade da Academia de Jiu-Jitsu para poder viajar para esse congresso. E Deus me retornou esse dinheiro, né? E faltou R$2, mas tá valendo. Eu acho que ele esqueceu no bolso, ali no cantinho. E ali ele oferta, né? Ele faz aquela oferta e pede para todo mundo orar pela gente e fala que ali estava um casal, ele falou essas palavras, um casal de missionários. E, Jesus, tem misericórdia da minha vida, Pai. E aí passaram-se os anos, chegou 2022, quando eu recebi a notícia que eu ia vir para a Austrália. Eu recebi essa notícia no dia... Amém, Trevor. Eu recebi essa notícia, se eu não me engano, no dia 4 de março. No dia 24 de agosto eu estava pisando na Austrália. Jesus, sem saber falar uma palavra em inglês, meu Deus. Vim para dar aula de jiu-jitsu, meu Deus.
E aí a gente veio. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu vim com tanto fervor no meu coração, vim com tanto desejo de proclamar a palavra de Deus, para chegar aqui nessa terra, nessa nação e falar do amor de Jesus, de aprender essa língua, de falar do amor de Jesus para as pessoas. Só que quando a gente chega aqui, você começa... Primeiro você aprende duas palavras, que o pastor gosta de falar para mim. Busy e city, né? Aí tu começa a se vislumbrar, que tu já começa a saber duas palavras em inglês. Aí isso tu já fica invocado, né? E aí você começa a conhecer pessoas, e pessoas vão, pessoas vêm, e aquilo começa a te contagiar. E aí vem um trabalho, né? Às vezes a gente chega aqui e tem que fazer um trabalho pesado, e você começa a focar naquilo. Só que com essa vida, essa correria que você vai, você começa a deixar o reino de Deus de lado. Aquela palavra que um dia foi liberada sobre a minha vida e da minha família, eu comecei a deixar engavetada. Comecei a deixar ali de lado. E as preocupações começaram, escola para criança. E aí começou. E até nisso Deus fez um milagre na escola dos meus filhos, que é outro testemunho, depois eu conto. Mas enfim, você começa a viver a cultura do ambiente e começa a esquecer da cultura do reino de Deus. E aí você vai, cada vez mais se preocupando. Beleza, no sábado eu vou estar no culto, glória a Deus, vou estar orando. No sábado eu vou estar louvando ao Senhor. Mas só lembra do sábado. Esquece da segunda, esquece da terça, esquece da quarta, da quinta, da sexta. E você começa a ser engolido pelas preocupações desse mundo. E Jesus, lá em João, olha o que é que Jesus fala lá em Mateus 6, 33. Mateus 6, 33 vai dizer o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas eu gostaria de pedir para a Débora colocar, se eu não me engano, 3 versículos acima, os 3 versículos anteriores. Diz o seguinte. Mais um, Débora, por favor. Não, acho que é mais um pouquinho. Bota mais uns 3, né? Aqui. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Pode passar. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E aí a gente acaba esquecendo disso. Está escrito, foi dito. E muitos de nós conhecemos essas passagens, já ouvimos falar dessas passagens. E nós acabamos esquecendo do principal, que é buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Depois a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Porque Deus já sabe o que tu precisa. Deus já sabe o que nós precisamos. Não precisa você se preocupar. Não precisa você enlouquecer. Porque quando você passa a se preocupar com essas coisas, você entra num delírio. Mais ou menos 3 meses atrás, minha filha adoeceu. Ela estava hospitalizada. E lá eu fiquei numa preocupação grande.
Os pastores que estavam nos acompanhando, que estavam de perto, viu a nossa preocupação, o susto que nós pegamos. Só que, antes da minha filha ter adoecido, a minha irmã lá no Brasil foi diagnosticada com câncer de mama. E para mim, quando eu ouvi isso, eu fiquei destruído. Destruído. Apesar de eu confiar tanto em Deus, apesar de eu acreditar tanto no poder de Deus, mas mesmo assim a minha parte humana, a minha parte frágil ficou muito preocupada. Então todos os dias eu ligava 1, 2 vezes para os meus pais, para minha irmã, para saber o que estava acontecendo, se estavam todo mundo bem. E mesmo depois de todos os diagnósticos, está tudo bem, a minha irmã está bem, vai fazer cirurgia, vai retirar só ali o local onde está o tumor. Mesmo eu sabendo que estava tudo bem, eu continuava preocupado, eu continuava angustiado, eu continuava com medo. Sem confiar em Deus, porque eu tinha esquecido dessas palavras aqui. Eu tinha esquecido daquilo que Deus tinha liberado sobre a minha vida. E, gente, quando você esquece daquilo que Deus libera sobre a sua vida, quando você esquece do poder que há no nome de Jesus, quando você esquece que nós somos co-herdeiros com Ele, para estar com Ele naquele reino, quando nós esquecemos que no reino de Deus as coisas, no reino de Deus quem está doente é curado, quem está morto ressuscita, quando nós esquecemos que um homem, por ter acesso ao reino de Deus, ser a presença de Deus, consegue andar sobre as águas, que a gente esquece que mesmo estando preso, Deus vem com revelações inefáveis. A gente esquece que mesmo você estando dentro de uma barriga de um grande peixe, a palavra de Deus não vai morrer porque ela foi liberada sobre a sua vida. Quando você esquece tudo isso, pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu fui parar no hospital. E quando eu chego no hospital, faz todos os exames, tudo, aquilo tá tudo ok. Eu tive uma crise de ansiedade. Uma coisa que eu não conseguia controlar. E no meio desse processo que eu passei, o Senhor Jesus ministrou no meu coração. Nalói, eu ainda estou aqui, Nalói. Confia em mim. Não precisa tu se preocupar. A tua irmã está bem. A tua filha está bem. O teu trabalho está indo tudo bem. Não precisa se preocupar. Eu estou aqui. E aí vem aquela luzinha, sabe? O Espírito Santo fala com você. Jesus, e aí na mesma hora, quando Jesus fala contigo, que o Espírito Santo libera sobre você, a primeira coisa que vem no seu coração é: arrependei-vos. Me veio uma angústia, uma sensação de arrependimento tão grande que eu falei: meu Deus, me perdoe. Porque eu esqueci da soberania do teu poder. Eu esqueci de quem tu é. Eu esqueci do porquê que eu estou na Austrália. E ao mesmo tempo, eu fui lá naquela gaveta, onde estava armazenado aquilo que Deus tinha liberado sobre a minha vida. E comecei a ler, comecei a olhar, comecei a lembrar. E a vida, aquela angústia, começou a se transformar em paz. As lágrimas já não eram mais de angústia, já não era mais de choro, de tristeza, mas sim de alegria, de felicidade. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu estou aqui hoje pregando sobre Ele. Aleluia. E para a gente encerrar, eu quero ler com vocês 2 versículos, que diz o seguinte, Lucas capítulo 9, versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus. A pregar o quê? O reino de Deus. E a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho,
nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés. Quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles, assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aqui é a primeira vez que Jesus envia os discípulos na sua viagem missionária. Agora vocês vão pregar o evangelho, anunciar sobre o reino de Deus. E vocês têm autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. Aonde vocês foram bem recebidos, fique à vontade, mas onde vocês não forem bem recebidos, sacode a poeira do pé e vaza dali. E assim os discípulos foram. E lá eles expulsaram demônios, lá eles oraram e pessoas foram curadas, lá eles viram o poder de Deus sendo feito. Só que aí eles voltam. E quando eles voltam para trazer um relatório para Jesus, eles se espantam com a multidão que estava ao redor de Jesus. Aqui já é Lucas 9:10, que vai dizer o seguinte: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada... Gente, toda vez eu não sei como ler esse nome. Não sei se é Betsaida ou é Betsaída. É Betsaida? Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus. E curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Isso os discípulos falando para Jesus. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Quando eu leio essa passagem, é impossível não lembrar de mim. Porque os discípulos saíram para pregar acerca do reino. Os discípulos foram enviados por Jesus para pregar aquilo que eles haviam aprendido. Aquilo que eles vinham aprendido, sentado, ouviram de Jesus e foram passar a mensagem adiante. Só que quando eles voltam, Jesus está reunido com a multidão. E a primeira coisa que os discípulos fazem é o quê? Se preocupar. Fala assim: Jesus, manda os discípulos sair fora aí, porque tem muita gente. E a gente não tem comida para esse povo. Quando nós estamos cheios de preocupação, quando nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, a gente quer ajudar até Jesus, pastor. A gente quer dar conselho até para Jesus. Só que quando eles chegam para Jesus falando isso, Jesus pergunta assim: o que é que vocês têm aí? Dê para eles. Dê para eles o que vocês têm. Olha como é que é o reino de Deus. Isso aqui me faz refletir que às vezes nós estamos reclamando. Nós estamos reclamando porque nós não temos o carro do ano. Nós estamos reclamando porque a gente não tem o iPhone 17 Pro Max que acabou de sair. Nós estamos reclamando porque você comeu carne de frango e você queria comer uma picanha. E Jesus chega para os discípulos falando: mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes aqui. 5 pães é ao contrário. 5 pães e 2 peixes.
E Jesus pega assim, não, manda todo mundo sentar aí e vocês vão servir eles. Mais uma vez, Jesus dá aula para os discípulos de como é que é o reino de Deus. Como que é a provisão daqueles que estão buscando viver o reino de Deus. Como é a provisão do Rei da Glória. Jesus, em sua oração, quando ele nos ensina lá em Mateus 6, sobre orar, que ele fala assim, quando vocês orarem, vocês falam assim, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Jesus nos ensina que na oração do Pai Nosso, nós devemos pedir para o Senhor, para Ele fazer aqui na terra como é feito lá no céu. Para Ele refletir aqui na terra o que é estabelecido no reino dEle. E aqui Jesus nos prova, diz assim, ó, vocês, pega os pães aí e reparte aí para o povo. E quando Jesus envia os discípulos, a palavra do Senhor fala, e Jesus envia os 12. Depois que os discípulos servem toda aquela multidão, eu quero perguntar para vocês, quantos cestos sobraram? Então quem está com Jesus tem o suficiente para todo mundo. Não tenha medo. Tem o suficiente para você. Não tenha medo. Tem o suficiente para a gente. É desse reino que nós precisamos nos apossar. Com esforço. Sabe? É desse reino que nós precisamos tentar, buscar viver dia após dia. E é esse reino que o Senhor Jesus quer que nós vivemos. É esse reino que nós, quando o céu se rasgar, que Ele vir, lá nós vamos estar com o corpo glorificado e estaremos com Ele. Mas o Senhor nos provou, o Senhor Jesus nos provou que nós possamos, que nós podemos viver a cultura desse reino aqui na terra. Se você crê, dá um glória a Deus. Eu estou sentindo a igreja tão caladinha. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Porque hoje eu creio que a palavra do Senhor não foi uma palavra daquelas que você vem para sentir algo. Ah, me arrepiei. Hoje eu creio que você veio para cá, para você sair daqui com entendimento. E se você sair daqui com entendimento, eu vou estar muito feliz. Muito feliz. E o Senhor hoje nos chama para viver esse reino. Só um breve testemunho rapidinho. O tempo está acabando, dá tempo. Eu tinha um amigo, pastor. Esse meu amigo, ele está morando agora no sul do Brasil. E ele era uma das pessoas que eu conhecia que era um homem assim, que vivia num nível de oração assim, que era extraordinário. Que chegava até a ser engraçado o jeito como ele falava das coisas. Só que ele me ensinava muito. De uma maneira simples, humilde. E um dia ele contando um testemunho, ele falou que porque ele era crente e a esposa não era, né? E aí ele era aquele cara que era o cara dos montes, aquele homem de oração, do jejum. E ele um dia chega em casa, num período muito ruim da vida dele, porque ele era vendedor, as vendas estavam fracas. E ele chega em casa e a geladeira estava queimada. E a esposa veio daquele jeito para cima dele. Rapaz, comprou uma geladeira nova. Essa geladeira, mas eu não tenho dinheiro. Mas cadê o Deus que tu serve? Começou, né? Porque começou a confrontar ele. Cadê aquele Deus que tu serve? Para de estar indo para a igreja. Para de estar fazendo isso, aquilo. E ele ali olhando para a esposa dele, e ele chorando. E na frente da esposa dele, eu lembro muito bem quando ele contou esse testemunho na igreja. Algumas pessoas sorriram, mas eu fui tão edificado na simplicidade daquilo que ele contou. E ele disse assim, e ele tinha uma mania de apontar o dedinho assim para o céu, toda vez que ele falava, né? Ele disse assim, Senhor Jesus, na frente da esposa, Senhor Jesus, se tu é mesmo esse Deus que eu sirvo,
Esse Deus poderoso de operar milagre. E aí nisso ele caminha em direção à geladeira. E ele abraça a geladeira. E ele começa a orar pelaquela geladeira na frente da esposa. E aí ele ora agarrado com aquela geladeira. E aí chorando e pedindo para o Senhor voltar a funcionar aquela geladeira. E ele agarrado. E sabe o que aconteceu, gente? Ele disse que quando ele estava agarrado com a geladeira chorando, com medo de pegar um choque, a bichara estava descascando. Ele disse que só escutou assim, ó. Pum! A geladeira começou a funcionar. Então o que eu quero dizer com isso, com esse testemunho? Jesus, ele ainda está na simplicidade. Jesus é simples. O reino de Jesus é simples. Ele é o Jesus que cura. Ele é o Jesus que restaura. Ele é o Jesus que sara. Ele é o Jesus que salva. E nessa noite, se você veio aqui com esse vazio, e eu tenho certeza que você veio aqui porque o Espírito Santo te direcionou nessa noite, que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, eu te peço, meu irmão, que você fique de pé. Por favor, fique de pé para a gente adorar o Senhor.